entendam mais ou menos como que vai proceder. Vamos lá, nós vamos ter atividade 1, depois nós vamos ter atividade 2, e atividade 4. São 4 para N1 e 4 para N2, como a gente havia falado anteriormente. E aí, eu falei para vocês que a gente não dividiria esses pontos em 2,5, tá? Porque vai depender do nível de complexidade de cada atividade. Então, vocês vão ver que todas elas estarão identificadas com a quantidade de itens, tá? Itens não necessariamente são apenas as questões, mas às vezes uma questão envolve vários desdobramentos dentro dela, né? Então, os itens eles vão variar mais de acordo com o que é pedido dentro da questão do que efetivamente com o número das questões. Então, vamos supor que na atividade 1 a gente tenha lá, tá? 7 itens para execução. Atividade 2, ela tenha 4 itens. Atividade 3, a gente tenha 5. E atividade 4, por exemplo, ela venha com 9 itens, tá? Então, qual que vai ser a ideia? A ideia que vamos fazer aqui no somatório, eu vou ter um total, então, de 25 itens. E aí, por isso que eu falei, eu só consigo definir a pontuação depois da última atividade. Porque eu vou saber quantos itens a atividade 4 ela vai ter, e depois de programada eu consigo fazer essa relação que eu estou fazendo aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, olha, é fazer uma relação proporcional dessa pontuação, fechando aqui em 10 pontos. Então, como a atividade 1 tinha 7 itens, ela vai ter o valor de 2,8. A atividade 2, ela teve menos itens, ela vai ter uma pontuação de 1,6. Tá? E a atividade 4 ficou com mais itens, ela fica com 3,6. Fechando aqui os 10 pontos. E aí, foi o que eu falei para vocês, que eu daria o feedback de cada uma dessas atividades. Então, aqui vamos colocar como exemplo um aluno 1 especificamente, tá? E aí vamos supor que da atividade 1, que tem os 7 itens, ele tenha desenvolvido a atividade na sua totalidade. Então, ele vai receber ali, olha, peraí, deixa eu colocar aqui como porcentagem. Ele vai ter 100%, então, do desenvolvimento se ele fez tudo, tá? Aí vamos supor que a atividade 4, ele tenha deixado de fazer uma questão, então ele fez aí 75%. Na atividade 5, ele desenvolveu 80%. Vamos supor que na atividade 4, ele tenha feito só a metade, 50%, tá? Como é que vai ficar a nota N1 desse aluno especificamente? A gente vai fazer essa relação aqui, olha. Se ele fez 100% da atividade 1, então ele ficou com 2,8, 75% da atividade 4 ficou com 1,6, 80% da atividade 5, da atividade 3 ele ficou com 1,6 e 50% da atividade 9 ele ficou com 1,8. E aí a gente faz o somatório dessa nota, ele vai ficar com a média N1 de 7,4, tá? Então, em princípio, o que eu vou conseguir disponibilizar como feedback para vocês é essa coluna aqui da porcentagem da atividade que foi desenvolvida, tá? A nota final, ela só vai conseguir ser desmembrada após a atividade 4, por conta dessa relação dos itens. Ficou claro, pessoal? Professor, mas se o aluno errar uma questão, ainda assim ele recebe 100% da nota? Maiara, todas as atividades, como é que vai funcionar? Elas vão ter disponibilizados os gabaritos, tá? Então, nesse momento, o que é exigido é apenas a entrega da atividade, não se ela está totalmente correta, tá?
O que a gente vai ter é aquele fórum para tirar dúvidas, então, normalmente, a gente vai trocar informação ali, e é bom a gente colocar no fórum, porque, às vezes, a sua dúvida de erro é uma dúvida de erro de outro aluno também. Então, você coloca lá no fórum, né, fala, olha, eu não estou conseguindo encontrar o gabarito, e aí eu vou norteando vocês e tentando ajudar até que vocês encontrem efetivamente o que está disposto ali no gabarito, tá? Então, todas as atividades, elas já vão com gabarito, para que vocês, obviamente, tentem aí chegar com sucesso a essas soluções, ok? Ok, obrigada. Nada. E como a gente conversou na semana passada, quem não estava aí, eu já falei para vocês que tem um PDF lá que eu coloquei da aula anterior, depois deem uma olhadinha, né? Vocês lembram que às vezes a gente pode ter diferenças de resultados de gabarito, né? Obviamente são erros de aproximações nas casas decimais lá ao final. Então, se você não estiver conseguindo chegar ao resultado exato do que está colocado ali no gabarito, lembrem-se que quando a gente muda a calculadora, quando a gente muda o software, a gente pode ter resultados diferentes. E aí eu volto a falar sobre aquela questão que a gente discutiu aqui, sobre o fatorial, né? Algumas calculadoras faziam os cálculos, outras calculadoras não faziam. Então, essas diferenças, elas vão poder acontecer efetivamente, tá? Mas aí a gente vai discutindo a partir do momento em que a gente for desenvolvendo aqui as nossas atividades e conteúdos, tá bom? Então, era isso que eu queria apresentar, inicialmente. E hoje a gente vai começar aí de forma oficial o nosso conteúdo, tá? Mais uma vez falando, essa apresentação que eu vou fazer aqui, não é necessário ficar dando print de tela, copiando, porque ela vai ser disponibilizada na íntegra em PDF para que vocês possam acessar lá posteriormente. Bom, e como eu apresentei também, vocês viram que os nossos conteúdos, eles são um pouco desconexos, né? Então, agora, hoje a gente vai ver sobre a questão de sistemas de numeração binário e decimal, e eu vou explicar para vocês por que efetivamente a gente vai fazer a construção desse raciocínio. A ideia principal é que, para que a gente desenvolva cálculo numérico, das duas, ou a gente vai ter que utilizar sempre calculadoras, ou a gente vai ter que utilizar algum suporte de um software, tá? Seja ele no Excel, seja ele no MATLAB, enfim, qualquer linguagem de programação. E quando a gente vai conversar sobre automatização de processos, né, a gente precisa falar sobre conversão de bases. Nosso sistema funciona no sistema decimal, mas a gente sabe que a maioria desses ferramentais tecnológicos que a gente utiliza, ele faz a conversão binária dessas informações. E é isso que eu quero conversar um pouco com vocês, sobre a questão dos erros. E aí eu quero trazer à lembrança aquela questão que a gente colocou sobre o número π no cálculo da superfície daquelas esferas. A gente viu que eu tinha ali vários resultados corretos, mas nem todos os resultados eles resolveriam efetivamente o problema que a gente tem ali. Por quê? Porque eu precisava definir quantas casas decimais eu iria utilizar daquele número π para poder resolver o meu problema, tá? Então, a gente vai conversando aqui, e aí vocês vão começar a entender qual é o objetivo final que a gente quer chegar com o nosso conteúdo hoje. Vamos lá. Primeira coisa, a gente está falando sobre conversão de numeração de sistemas, porque a gente está querendo verificar a questão dos erros nessas máquinas, tá? Então, o objetivo da aula de hoje é alertar sobre as dificuldades numéricas que podem ocorrer ao se trabalhar com um computador ou qualquer outra máquina digital, e explicitar os erros inerentes ao processo de tradução de números decimais para binários e vice-versa. Hoje a gente vai enfocar apenas o sistema binário, tá? Mas a gente pode pensar em qualquer outro tipo de sistema, porque esses erros eles vão continuar acontecendo sempre. E aí a gente volta naquele esqueminha, né, da aula passada. Eu tenho um problema ou fenômeno, a gente modela essa situação para encontrar um modelo matemático,
E a partir do modelo matemático identificado, a gente parte para o processo de resolução para encontrar a solução do problema. Então, não é raro que os resultados finais estejam distantes do que se esperaria obter, ainda que todas as fases de resolução tenham sido realizadas corretamente. Eu falei para vocês que nessas duas setinhas aqui é onde a gente tem a maior parte do erro para encontrar a solução de problemas. Ou você pode modelar o problema de uma forma errada, ou você pode modelar corretamente, mas no processo de resolução você também cair em uma probabilidade aí de erro, tá? Só que, independente de que seu processo tenha sido todo correto, você modelou corretamente, você partiu o processo de resolução corretamente, a gente precisa prestar atenção na precisão dos dados de entrada, como esses dados serão dados de entrada no sistema, e aí a gente pode fazer alusão ao número π. Que número π que eu tenho que usar, que tamanho de número π que eu preciso utilizar para resolver o problema da superfície da esfera que a gente calculou na aula passada. A gente precisa prestar atenção na forma como esses dados são representados no computador, e a gente precisa prestar atenção nas operações numéricas que são efetuadas, tá? As operações numéricas é aquilo que a gente estava discutindo na aula anterior. A gente calculou ali a questão do fatorial e a nossa máquina ela não conseguiu resolver o problema, né? Só um minutinho, gente. E a nossa máquina, então, não conseguiu resolver o problema. Então, a gente tem que pensar o seguinte. A gente faz a entrada dos dados no sistema, tá? Em qualquer sistema, dentro do sistema de numeração que a gente conhece, que é o decimal. As informações, então, elas são convertidas em binário e as operações são efetuadas nesse mesmo sistema. Então, se a máquina opera no sistema binário, ela faz a conversão e e realiza as operações dentro do sistema binário também. Depois, o resultado final que ele encontra, ele é convertido novamente para o sistema decimal e o resultado é apresentado em tela para vocês. Então, todo esse processo ele é uma fonte de erros que afetam o resultado final, e a gente vai mostrar aqui por quê. E aí o que eu queria chamar a atenção é justamente, né, naquilo que a gente sempre fala sobre a nossa vida acadêmica toda, né? O professor ele me reprovou por causa de 1/10, né, aquele 0,1. Então a gente quer conversar sobre esse 0,1 hoje, nós vamos trazer ele aqui como exemplo, para a gente entender o que eu estou querendo mostrar efetivamente. Vamos lá, vamos começar da base, tá? Arroz com feijão, bem fácil, para a gente entender como é que funciona esse sistema de conversão. Você pode me dizer o seguinte, eu já sei converter de binário para decimal e de decimal para binário. Tudo bem, eu vou mostrar aqui um método que eu considero que é um método mais simples e mais didático para a gente poder explicitar essa relação, tá? Começa aí com o exemplo do número 1537. E aí a gente vai retornar lá quando a gente fez, né, a nossa educação básica, quando a gente era criança ainda, que a gente fazia a decomposição dos números. Por que o número 1537 se chama 1537? Porque ele é a composição do 1000 mais o 500, mais o 30 e mais o 7. Bom, essa parte da tela é difícil, né? A pessoa está fazendo graduação e está aprendendo a fazer decomposição de número. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente pode fazer a representação dessa decomposição aqui, olha, utilizando notação científica. Então, como que a gente representa um número em notação científica? A gente pega a parte inteira representada por um dígito apenas, que tem que ser, dentro do nosso sistema decimal, um número de 1 até 9, e a gente explicita a base. Então, como o meu número está no sistema decimal, a nossa base é 10, e compensa essa relação com o expoente. Então, 1000 é 1 vezes 10 elevado ao cubo, porque 10 elevado ao cubo é 1000, vezes 1 a gente encontra o 1000. O 500, por sua vez, é o 5
vezes 10 elevado ao quadrado, porque 10 elevado ao quadrado é 100, vezes 5, 500. E aí sucessivamente. O 3 é o 10, 3 vezes 10 elevado à primeira potência. Não convém a gente colocar o expoente 1, mas eu estou colocando aqui só para a gente entender a questão posicional. E o 7, que seria, então, o 7 vezes 10, representado aqui ao expoente nulo, que me devolve aqui o próprio 7. O que eu estou querendo chamar a atenção de vocês? No número 1537, o 7 está representado pelo algarismo das unidades. E ao algarismo das unidades, perceba que eu tenho uma associação do expoente 0 a ele, tá? O 3, que é representado pelo algarismo das dezenas, ele está representado pelo expoente 1 na sua base. O 5, que é a centena, representado pelo expoente 2, e o 1, que é a unidade de milhar, representado pelo expoente 3. E a partir dessa relação, a gente já pode fazer uma generalização para qualquer outro número, tá? Se eu começar a andar agora para a esquerda, nós vamos aumentar esse expoente de 1 a 1, mediante aí os algarismos que forem sendo acrescentados. E, da mesma forma, a parte decimal desse número, a gente vai relacionar, então, com expoentes que são negativos. Então, olha aqui o exemplo do número 36,189. Lembrem que eu falei para vocês, olha, o 6 seria o algarismo relacionado à unidade, e aí ao algarismo relacionado à unidade, a gente relaciona o expoente 0. O 3, que seria o da dezena, ele vai estar relacionado ao expoente 1. E aí, andando, né, de acordo com a reta numérica, esse primeiro dígito aqui na casa decimal, que seria o 1, ele seria representado por 1 vezes 10 elevado a menos 1. Então, em contrapartida, o segundo dígito aqui da casa decimal, que é o 8, 8 vezes 10 a menos 2, e o 9, que é o terceiro, 9 vezes 10 elevado a menos 3. Então, a gente tem aqui justamente a relação da reta numerada, em que o 0 sempre será representado pelo algarismo das unidades. Até aqui está claro? Ou tem alguma dúvida e alguma pergunta que queiram fazer? Tranquilo, professor. Beleza. Bom, e se eu já tiver um número representado em notação científica? Acompanhe aqui comigo, olha. 6,032 vezes 10 elevado à potência 23. Então, isso indica que o meu algarismo agora, representado aqui na parte inteira, ele já tem relacionado, então, o expoente 23. Então, à medida que eu ando para a direita, esse expoente ele vai diminuindo 1 a 1, e à medida que eu ando para a esquerda, esse expoente ele vai aumentando. Então, se o 6 está relacionado ao expoente 23, o próximo número, né, da casa decimal aqui, que é o 0, ele vai ter um número a menos nessa relação de expoente. Então, relacionado ao 22, o próximo ao 21 e o último ao expoente 20. Tá? Então, aqui eu tenho um número que já está representado dentro, numa relação de notação científica, tá bom? Mas, obviamente, se eu for destrinchar esse número aqui e escrevê-lo na sua forma correta, isso indica que esse 6 aqui vai estar posicionado em relação lá ao primeiro dígito da casa das unidades, na 23ª, então, posterior, tá bom? Professor, E aí, oi. desculpa interromper, eu acho que tem gente querendo entrar na aula. Não, só tinha uma. É porque não está tocando mais o meu. Professor, Sim. Só uma dúvida rapidinho. Nesse 6,032 elevado a 23, se ao invés de 6 fosse 60, o 6 e o 0 ficariam em qual ordem? Tá, vamos lá. Primeira coisa... Aumentaria o expoente, né? Isso, eu não poderia utilizar o 60,
porque em notação científica eu não posso fazer isso, tá? Mas deixa eu só tentar aqui mostrar, caso eu não tenha representação da notação científica. Então seria aqui, ó, 60, vou colocar 3,2, tá? Vezes 10 a 23. Então, isso aqui indica que esse zero aqui, olha, ele está relacionado a esse expoente, tá bom? Então, o 6, ele estaria relacionado ao expoente 24. Então, o 0 seria o meu 23. O meu algarismo da casa da unidade, ele sempre está relacionado a essa relação aqui de expoente. Entendeu? Então, a gente aumenta um. Esse aqui, então, seria o 22 e esse seria o 21. Aí a gente parte para uma relação igualzinho da reta numerada. Simplesmente assim. Entendi. Tá show? Obrigado. Valeu, nada. Deixa eu voltar agora aqui. A borracha aqui, né? Mais rápido. Vamos lá. E aí eu destaquei de amarelo, porque é importante lembrar que estamos falando de base decimal, tá? Então, sempre minha base vai ser 10. Em contrapartida, quando eu estiver no binário, a minha relação vai ser o quê? 2. Então, olha esse exemplo aqui. A gente sabe que o sistema binário ele é chamado de binário porque ele trabalha apenas com 2 dígitos, zeros e uns, tá? Então, vamos pensar esse número aqui, olha. 1, 0, 1, 1, 1. Esse número, para a gente, tem a concepção de inteiro, e a gente aqui vai utilizar a representação da parte inteira e decimal separada por vírgula, igual a gente conhece no sistema decimal, tá? Então, a ideia é bem similar. Seria como se esse último dígito aqui, olha, ele estivesse representado pelo algarismo das unidades. A gente sabe que no sistema binário a gente não tem essa relação de unidade, dezena, centena. Mas a ideia de localização é a mesma. Então, a esse dígito aqui, esse último, a gente relaciona o expoente 0 e assim sucessivamente. Então, esse aqui, expoente 1, o próximo expoente 2, 3 e 4. Se eu tivesse a parte decimal, eu teria uma vírgula aqui e a gente consideraria os próximos dígitos já considerando aí o negativo, tá? Menos 1, menos 2, da mesma forma que a gente fez aqui com o sistema de numeração decimal. Então, tem aqui, ó, 10,1. Então, esse 0, que está representado no que a gente conhece como algarismo das unidades, ele está relacionado a um expoente nulo. Esse 1 que está à esquerda, a gente aumenta, então, dígito 1. E esse 1 que está à direita, expoente negativo, menos 1. Tá? Tal qual a gente fez anteriormente. Só que a única diferença aqui é que o meu sistema opera na base 2. Então, todas essas relações aqui, olha, eu vou ter os nossos 1s e zeros multiplicados por uma base 2, relacionando o expoente, então, de acordo com a posição desses dígitos. Tá bom? Até aqui, alguma dúvida? Ou posso prosseguir? Pode prosseguir, professor. Show. Vamos lá. Como é que a gente faz a parte da conversão, então? Eu vou utilizar o binário para decimal porque é a forma mais fácil da gente visualizar isso tranquilamente. Então, olha aqui, ó. A esse último dígito aqui, eu estou relacionando aqui, ó, expoente 0. Então, se esse é 0, esse é 1, esse é 2, esse é 3 e esse é 4. Então, vai ficar 1 vezes 2 elevado à quarta potência, mais 0 vezes 2 elevado à terceira, mais 1 vezes 2 ao quadrado, e assim sucessivamente. Então, para que a gente possa converter esse número para o nosso sistema decimal, basta a gente realizar essas operações aqui que a gente já conhece, olha. 2 elevado à quarta potência, 16. 16 vezes 1, 16. O próximo, 2 elevado ao cubo, 8 vezes 0, 0.
Depois, 2 ao quadrado, 4 vezes 1, 4. 2 à primeira, 2 vezes 1, 2. E, por fim, 2 elevado a 0, 1. 1 vezes 1, 1. Então, quem é esse número? É o 23. Tá? Então, a gente simplesmente faz essas conversões utilizando a questão posicional dos expoentes relacionado aqui na base binária, na base 2. Vamos fazer agora 1, 0,1. Esse 0 aqui está relacionado ao expoente 0, que eu coloquei aqui. Esse 1 aqui está relacionado ao expoente 1. E esse 1 aqui à direita está relacionado ao expoente menos 1. Então, a gente resolve da mesma forma. 2 elevado à primeira potência, 2 vezes 1, 2. 2 elevado a 0, 1 vezes 0, 0. E 2 elevado a menos 1, se a gente lembra, né? Como é que a gente resolve potência de expoente negativo? A gente inverte a base. Então, se minha base é 2, ela passa a ser 1 sobre 2. Então, eu vou ter meio vezes 1, que continua sendo meio. E como eu falei para vocês em cálculo numérico, a gente não trabalha com fração, né? A gente vai transformar esse número em 0,5. O que me dá aí, nessa transformação, a leitura do número como sendo 2,5 no nosso sistema decimal. Show? Tranquilo? Tiraremos alguma dúvida? Ok. Agora vamos lá. Vamos fazer o processo de volta, que é a base 10 para o binário. Aqui eu tenho que aplicar um método para a parte inteira e outro método para a parte fracionária, que seria aí o que a gente chama de parte decimal. Presta atenção. O processo é simples, porque é o que a gente acabou de fazer agora, só que de modo inverso, ao contrário. Olha o que aconteceu aqui, olha. Vamos pegar esse número aqui, de novo, 0,1. Esse número aqui, ó, da parte inteira, em 0, o que aconteceu? A gente realizou multiplicações na base 2. Esse 1 aqui que está na parte decimal, a gente realizou a multiplicação também, porque ela está explícita, mas o que aconteceu, na verdade, foi uma divisão, porque eu trabalhei aqui, olha, com inversão de bases. Então, esse 2 elevado a menos 1, ele traduz para a gente mais a ideia de uma divisão do que efetivamente de uma multiplicação. Então, eu tive 1 sobre 2, eu tive essa divisão em que eu achei ali o 0,5, tá? Então, vocês estão vendo que, na parte inteira desse número, o processo operacional que se destacou foi a multiplicação. E na parte decimal, o processo que se destacou foi a divisão. Quando a gente vai fazer a volta, a gente inverte o processo. Então, agora, aqui na parte inteira, nós vamos realizar divisões sucessivas. E na parte decimal, a gente vai realizar multiplicações sucessivas dessas informações. Então, vou pegar como exemplo aqui o 23, ó. Eu vou fazer a volta. Então, se eu estou usando 23 na base 10, a ideia é que eu tenho que chegar a esse número aqui na base binária. 1, 0, 1, 1, 1. Tá bom? E aí, o que a gente vai começar a fazer? Nós vamos começar a fazer divisões sucessivas por 2. E por que eu vou dividir por 2? Porque se esse número for par, ele vai me dar um resto 0. E se esse número for ímpar, ele vai me dar um resto 1. Por isso que a gente faz a divisão por 2, tá? Porque eu quero também, obviamente, transformar ele num sistema binário de relação entre zeros e uns. Então, por isso que a gente realiza dessa forma. A gente sempre faz a divisão pelo mesmo processo da base, tá? Se eu quiser transformar um número dentro de uma base 3, por exemplo, essa divisão ela teria que ser feita sucessivamente por 3, tá? Porque aí ele vai sempre conseguir me dar restos 0, 1 e 2. Então, basicamente, é isso.
Então, vamos lá. 23 dividido por 2, a gente encontra 11. 11 vezes 2, 22, me dá um resto 1. Aí a gente continua. 11 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10, resto 1. 5 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4, resto 1. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 2, 2, resto 0. E aí, quando a gente chega aqui em 1, acaba, né, não tem mais como a gente fazer divisão sucessiva pelo 2. E aí, então, a gente divide até que o último quociente seja menor do que a base, como a minha base é 2, o resultado aqui vai ser 1, e a gente faz a leitura sempre do resultado final para frente, ao contrário, tá? Vocês estão vendo que a gente encontrou exatamente o 1, 0, 1, 1, 1, tá? Então, nesse primeiro momento, como aqui eu só tenho a parte inteira, o número 23 é um número inteiro, basta que a gente faça sempre as divisões sucessivas por 2, tá bom? Vamos fazer outros exemplos, e aí se tiver alguma dúvida, talvez ele vai ajudando aqui, tá? Vamos pegar agora um número que só tem a parte decimal, que é o 0,1875. Pessoal, uma coisa que eu preciso deixar claro, talvez seja isso nítido para alguns, para outros não. 0 é 0 em qualquer sistema de numeração decimal. Então, não, qualquer sistema de numeração. Então, não existe conversão de zeros, e o 1 também funciona da mesma forma. 0 é 0 em qualquer sistema, e 1 é 1 em qualquer sistema. Então, nesses números não existe conversão, tá? Eu estou falando isso sempre de uma parte inteira. Aqui eu tenho 0,1875. Então, essa parte inteira aqui como sendo 0, no binário ela vai continuar sendo 0, não tem transformação. E se fosse 1, no binário continuaria sendo 1 da mesma forma também, tá? Bom, como aqui eu só tenho parte decimal, o processo agora é inverso. Ao invés de divisões sucessivas por 2, nós vamos fazer multiplicações sucessivas por 2. Então, presta atenção aqui. Eu vou pegar o 0,1875 multiplicar por 2. Eu vou encontrar 0,3750. E aí, o que a gente faz? Você pega apenas a parte decimal e continua a multiplicação por 2. Então, eu vou ter o 0,375 vezes 2, eu vou encontrar o 0,75. Pega apenas a parte decimal e continua o processo. 0,75 vezes 2, a gente encontra 1,5. Aqui que está a sacada, você não vai trazer 1,5 para cá, você vai trazer apenas a parte decimal, ou seja, o 0,5. 0,5 vezes 2, a gente encontra 1 na parte inteira, e minha parte decimal fica zerada. Nesse momento que ela zera, o meu processo encerra, porque se eu continuar multiplicando isso por 2, eu só vou encontrar, obviamente, 0 aí, tá? Então, a gente para quando não existir mais a parte fracionária. E como a leitura da parte inteira a gente fazia do contrário, do final para o início, a leitura agora é também ao contrário, sempre o processo inverso. Então, é do início para o final do processo. Então, esses números que estão destacados em vermelho aqui são os números da minha parte decimal. O 0 como inteiro, ele continua aqui, ó. Esse 0 que a gente está vendo aqui, ele é esse 0 que está aqui na parte inteira do número decimal. Então, meu número vai ser 0, e agora você faz a leitura desses 4 dígitos aqui em vermelho. 0, 0, 1, 1. Ok? Até aqui alguma pergunta? Bom, se não temos... Assim, professor, está me ouvindo? Sim. Então, esse primeiro 0, ele vem da onde? Esse primeiro 0 da parte inteira, ele vem dessa parte inteira desse número aqui na base. Sim. Tá? Uhum. Entendi, agora entendi. Essa multiplicação sucessiva por 2, ela só fala da minha parte decimal. Tá bom?
Tá certo, obrigada. Valeu. E aí, vamos tratar o número 0,1 que eu falei anteriormente. Deixa eu só falar uma coisa. Se eu tiver um número com parte inteira e parte decimal, vamos só supor aqui, se esse número fosse 23,1875, tá? O que a gente teria que fazer? Eu teria que pegar o 23, analisar de forma separada, fazendo a divisão, e depois eu tinha que pegar a parte decimal, que seria o 0,1875, e fazer as multiplicações sucessivas por 2. Então, sempre que eu tiver um número misto, a gente faz dessa forma, tá? Pega a parte inteira e trata ela com divisões, depois você pega a parte decimal e trata ela com multiplicações. Então, sempre vai funcionar dessa forma. Eu vou precisar fazer a separação desse número em duas partes, tá? Não dá pra gente operacionalizar tudo na mesma leva, tá bom? Mas aí depois vai ter que juntar tudo. E aí você junta, Matheus. Aí no lugar do primeiro 0 fica a parte do inteiro, né? Exatamente, isso aí. Beleza. Tá? A Professor... gente vai fazer alguns exercícios e aí a gente vai tirar dúvidas. Diga, Alexandre. Professor, se eu tivesse, por acaso, tipo 0,00032, eu faria a parte decimal ali, independente de ter todos esses zeros aí depois da vírgula, eu faria exatamente como você acabou de mostrar no exemplo, né? 0,000. Não vou pôr 32, não, tá? Vou fazer assim. Perfeito. A ideia é a mesma, você vai multiplicar por 2, aí você vai encontrar 0,0006. Aí você vai pegar só essa parte decimal e trazer para cá. Então você vai vir 0,0006 vezes 2. Aí você vai encontrar 0,0012. Aí você vai trazer para cá. Vai demorar mais, entendeu? Não entendi, está ótimo. Já entendi o pensamento. Fazer isso até zerar a parte decimal aqui. Perfeito, obrigado, professor. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Tá, então vamos fazer esse 0,1, que essa é a cereja do bolo aqui de hoje. Lembra que eu falei aquela parte de 1/10? Mas o professor ele me reprovou só por conta de 1/10. Vamos ver como é que o computador entende esse 1/10. Bom, 0,1, minha parte inteira é 0, então não preciso tratar a parte inteira, porque em binário 0 também vai ser 0. Eu só tenho esse 1 aqui como sendo a parte decimal. Então o que eu faço? 0,1 vezes 2. Eu vou ter 0,2. Traz a parte decimal apenas. Então vou ter 0,2 vezes 2, 0,4. Parte decimal apenas, 0,4 vezes 2, 0,8. Pega a parte decimal de novo, 0,8 vezes 2, 1,6. Traz só a parte decimal, 0,6 vezes 2, 1,2. Traz só a parte decimal, 0,2 vezes 2, 0,4. Por que eu coloquei reticências? Olha aqui, ó. Essa parte aqui, ó, 0,2 vezes 2, apareceu aqui novamente. O que isso implica? Implica que esses dígitos que estão aqui dentro desse retângulo, eles vão causar uma repetição infinita desse processo. Então, o que acontece? Olha a complexidade do processo. O número 0,1, que é um número muito simples para a gente, que a gente, representado aí por 1/10, ele tem um conceito de finitude para a gente, é um número com uma casa decimal, só que quando eu dou entrada nessa informação no computador, ele não consegue entender esse número como sendo um conjunto finito de dígitos. E aí é que mora o grande problema. Primeiro, todo computador ou calculadora, eu falei isso para vocês na aula passada, eles não conseguem pensar em infinito, isso não existe.
ele vai ter um número de dígitos que ele consegue gravar na memória. Então, essas repetições aqui que vão acontecer ad infinito, na vida, né, filosoficamente falando, no computador, uma hora isso aqui vai parar. E aí, quando você faz lá no computador 0,1 mais 0,1, ou na calculadora, ele retorna a informação para a gente como 0,2. Ok. Mas qual que é o problema que acontece? Ele pega esse 0,1, converte em binário, entendendo esse número com toda essa complexidade de dígitos que não tem fim, mas ele acaba tendo uma finitude por conta de um mecanismo que o limita, que é o sistema. E aí eu jogo mais o 0,1 de novo, ele faz essa conversão desse número que para a gente é finito numa parte infinita. E aí ele pega esse tanto de número que ele não conseguiu, né, transformar em casas decimais que a gente consegue enxergar como finito, realiza a operação entre eles, depois ele converte para o sistema decimal para impressão de tela novamente. Então, o que vai acabar acontecendo? Como é que eu responderia o resultado final dessa conversão aqui do 0,1? Esse primeiro zero, então, é da parte inteira, então continua sendo 0. E vocês estão vendo que esse primeiro dígito aqui, olha, da parte decimal, ele está sem esse traço que representa o período. Por quê? Porque é esse zero aqui, olha, dessa primeira multiplicação, que não entra no período. Tá? O período é só o que está dentro desse retângulo aqui. Perceba que esse zero aqui, olha, nessa última multiplicação, ele é o mesmo zero desse primeiro aqui nessa caixinha. Por isso que ele não vai entrar de novo. Então, o meu período, a minha repetição, vai ser os dígitos 0, 0, 1, 1. Por isso que ele está aqui, ó, dentro do período. 0, 0, 1, 1. Então, tem esse primeiro dígito aqui, 0, que ele não faz parte dessa repetição. Então, aí a gente tem que tomar cuidado também na hora de explicitar esse resultado, tá? Sérgio, professor, Sim. boa noite, tudo bem? Boa. Pode repetir, por favor, essa parte do período aí? Posso, vamos lá. Deixa eu tentar aqui fazer com a caneta, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, olha aqui. Esse primeiro zero aqui, que é a parte inteira, é a parte inteira desse número, então continua sendo 0, tá? Agora, quando eu comecei a multiplicação, olha, esse primeiro dígito 0, ele não faz parte da repetição desse período. Por isso que ele consta aqui, sem eu ter uma barrinha aqui em cima dele, tá? Em contrapartida, essa última multiplicação que eu fiz aqui, ela me traduz exatamente essa mesma relação aqui dentro da caixinha. Então, esse 0 aqui, olha, a gente não conta ele, porque esse 0 aqui, na verdade, é esse aqui de novo. Então, o que vai acontecer? O meu período, ele vai ser composto por esse 0, 0, 1 e 1. Essa é a minha repetição sempre. Então, esse primeiro 0 aqui, ele não entra no período, porque ele só apareceu aqui essa única vez. E a partir de então, o meu conjunto 0, 0, 1, 1, ele vai se repetindo aqui ad infinito, dentro dessa concepção. Ok? Ok, obrigada. Valeu. E aí vamos pensar no que o computador agora ele precisa fazer. Tá? A sua informação aí, nesse caso, concluímos que o número 0,1, ele não tem representação binária finita. Então, por mais moderno que seja o computador, ele nunca vai saber exatamente o que significa o número 0,1. Porque sua conversão para binário sempre vai acarretar numa aproximação. E aí, olha, só para a gente poder entender um pouco, eu fiz alguns ensaios aqui, tá? Se eu pegar esse número 0,1 com um período apenas, isso aqui é só um período, ó, 0011. Na hora que eu converter esse número para decimal novamente, eu vou encontrar o 0,09375, tá?
Lembrando que o número original é 0,1. Se eu utilizar agora 2 períodos, eu vou conseguir uma aproximação, né, melhor. Vai ser o 0,099609375. Se eu utilizar 3 períodos, essa aproximação ela vai melhorando. Só que o que eu quero mostrar para vocês é que, independente de quantos períodos eu represente esse número, nunca ele vai voltar a ser 0,1. E o que acontece para que minha calculadora ela consiga apresentar o resultado correto e não, né, me dar um resultado aí errado ou diferente? O que vai acontecer é que esse número aqui, ele vai ter tanto 9, a partir do momento em que a gente utilizar mais repetições, que o próprio sistema vai obrigá-lo a representar, pelo menos como impressão em tela, ele como sendo 0,1. Tá? Então, a ideia é que a gente faz uma aproximação, né, tão grande dessa informação, que o sistema ele vai acabar arredondando essa informação para a gente, e a gente continua enxergando aí o 0,1. Mas é o que eu falei para vocês, dependendo do cálculo e da operação que estiver sendo realizada ali, eu preciso que esse número de dígitos aqui, que o computador armazena, ele tenha um número de casas que seja suficiente para representar o problema que a gente está precisando resolver. Tá claro? Então, o que a gente precisa saber é que em alguns números a gente não tem a relação finita dessa observação. Então, presta atenção. O primeiro exemplo que a gente viu, a gente conseguiu zerar a parte decimal. Quando eu consigo zerar a parte decimal, isso indica que o meu processo de conversão acabou. Nesse segundo exemplo do 0,1, eu consegui identificar um período de repetição. Isso indica que, a partir do momento em que eu acho uma relação cíclica, o nosso processo também encerra, porque aquilo vai ficar voltando toda hora. Só que existe ainda uma terceira situação em que, dependendo da parte decimal, eu não consigo nem identificar esse período, essa relação cíclica, tá? Isso pode acontecer em algumas situações. E aí a gente tem um complicador maior ainda, né? Seria a ideia do número irracional, que ele tem a expansão decimal infinita e não tem repetição. Eu não sei o que vai vir depois daquilo, né? Que é, por exemplo, a ideia do número π, né? Por mais que você utilize lá 1 milhão de casas decimais, você não pode definir qual que seria o valor da casa 1.000.001, né? Se eu não tiver algo que faça o cálculo efetivamente desse processo. Tá claro? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tentaram entender por que a gente fez a apresentação dessa conversão? Só uma coisa para chamar a atenção de vocês. Conversão de binário para decimal, decimal para binário, qualquer sistema, ele só dá problema na parte decimal, tá? Na parte inteira, a gente nunca vai ter problema. A parte inteira, representada para a gente como sendo um conjunto finito de algarismos, sempre vai resultar em um conjunto finito de algarismos também em qualquer sistema. O grande problema está sempre na parte decimal, tá? Pensa que qualquer número que eu for dividir por 2 na parte inteira, eu vou conseguir fazer isso até chegar na parte 1. Então, eu vou ter um conjunto finito dessas informações. Não tem como isso dar errado. Só que agora, na parte decimal, em que eu tenho que fazer essas multiplicações sucessivas, nem sempre a gente vai encontrar essa questão da finitude, tá? E aí é que reside um dos maiores problemas dentro dessa relação aí numérica. Ok? Dúvidas, perguntas, observações, colocações?
Por enquanto tá tranquilo, professor. Tranquilo? Então, ó. Vai ser mais uns exercícios, né? Que a gente vai conseguir ver se tá. Exatamente. Então, aqui, ó. Como eu falei para vocês, no final de cada conteúdo, a gente sempre vai passar uns exercícios. Esse aqui não entra naquela parte das nossas atividades formais. Isso é só para que a gente possa mesmo, né? Fixar o conteúdo. E aí, só para a gente entender, eu vou resolver uma aqui apenas. E aí, obviamente, o restante eu vou deixar para que vocês desenvolvam, tá? Bom, vamos lá. Aí o computador entende, peraí, não peguei lá a dúvida, deixa eu voltar aqui. Aí o computador entende aquele padrão se repetindo como representação do 0,1 na base 10. Sim, o computador entende esse padrão, só que o computador é aquilo que eu falei, ele não repete ad infinito. Vai ter uma hora que ele vai parar, tá? E essa ideia, Felipe, a gente vai desenvolver esse conteúdo aqui pensando como a máquina pensa. É o que eu falei para vocês. Semana passada, 100 fatorial dividido por 99 fatorial é 100. Mas se eu for pensar como a calculadora pensa, naquela calculadora que a gente usa basicona lá em sala de aula, o resultado que a gente tem que colocar é erro, porque a calculadora não consegue efetivamente chegar nesse processo, tá? Então vai funcionar mais ou menos dessa forma. Hoje a gente viu só a parte da conversão, que seria a primeira parte, tá, do nosso conteúdo. Na próxima semana, a gente vai entender como a máquina armazena esses números, tá, independente da conversão. Aquilo que eu expliquei também. Como é que a gente realiza as 4 operações de números decimais? Soma e subtração, a gente coloca vírgula debaixo de vírgula. Lembra que eu falei isso? Multiplicação, a gente soma o número de casas decimais de todos os números e isso é colocado no resultado final. E na divisão a gente tem outro processo, né? A gente iguala as casas decimais completando com zeros, tira a vírgula fora e faz a divisão do número normalmente. O computador, ele não pensa dessa forma. Ele nem pode pensar dessa forma. Então, na próxima semana, a gente vai entender como os números, como as máquinas armazenam essa informação numérica, tá? Então, a gente vai trabalhar mais ou menos, né, com 2 ideias. A parte de conversão, porque essa conversão existe, e a parte de armazenamento dessa informação. E aí a gente vai fazer as operações e trazer de volta para a impressão em tela. Então, o que a gente vai fazer é justamente isso. Pensar como o computador pensa para que a gente possa desenvolver os nossos cálculos, tá bom? Deixa eu só dar um zoom aqui. Bom, o primeiro é binário para decimal, né? E aí, ó, lembrando para vocês, aqui é só fazer a relação do expoente. Então, nesse exemplo aqui, ó, esse expoente vai ser 0, esse vai ser 1, esse vai ser 2, e assim sucessivamente. E aqui na parte decimal, ó, esse vai ser menos 1, esse vai ser menos 2, e assim sucessivamente também, tá? Então, é só fazer isso aqui. Como aqui só tem parte inteira, que tal você começa? Esse é 0, esse vai ser 1, esse vai ser 2. Tá bom? Então, esse é facinho. Mas o que eu quero mostrar para vocês, não é esse aqui, tá? Eu vou resolver aqui, ó, o segundo, 5,8. Que seria a ideia do número misto, né? Então, o que eu falei? Eu tenho que desmembrar isso aqui, olha, em 2 partes, que seria 5 mais o 0,8. Então, tem que tratá-lo de forma separada. Como é que a gente faz, então? Parte inteira, a gente faz divisões sucessivas por 2. Então, 5 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4, resto 1. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 2, 2, resto 0. A leitura sempre do final para o início. Apesar de que esse é um número palíndromo, né? Então, tanto faz. Nesse caso aqui, mas para que a gente possa entender, né?
O número 5, então, é representado pelo 1, 0, 1. Que é isso? Você falou palíndromo, sabe? Palíndromo, existe isso para números e para nomes, né? Ana é um palíndromo também, porque você lê Ana de frente para trás, de trás para frente. Ah, tá. Então, a gente só tem que atentar, porque isso nem sempre vai acontecer, né? Essa coincidência. Então, 1, 0, 1. Então, essa é a nossa parte inteira. Então, você escreve esses dígitos aqui, lança a vírgula, e agora resolve a parte decimal. E a parte decimal é resolvida como? Por multiplicações sucessivas por 2. Então, vamos lá. 0,8 vezes 2, 1,6. Pega só a parte decimal. Então, vou ter 0,6 vezes 2, nós vamos encontrar 1,2. Pega só a parte decimal, 0,2 vezes 2, 0,4. Traz só a parte decimal, 0,4 vezes 2. Eu vou encontrar 0,8. E aqui, olha, quando eu trouxer o 0,8, eu vou ver que a partir desse momento, isso aqui vai se repetir. Então, esse processo, de novo, vai ser infinito. A leitura é feita desse primeiro dígito aqui para lá. E perceba que aqui a repetição vai ser de todo esse grupo, tá? Eu não vou ter nenhum número que não tenha repetido. Então, a gente começa escrevendo na parte inteira, tá? O dígito aqui dessa primeira relação é 1, o da segunda é 1, o da terceira é 0, e da última é 0. E aí, como esse 0,8 vezes 2 vai me traduzir esse 1,6 de novo, não justifica eu colocar 1 aqui, porque ele vai ser esse cara aqui de novo. Então, o que você faz? Coloca a repetição identificada aí nessa relação. Então, essa é a resposta da conversão do número 5,8. Então, a gente deu para perceber também que 8 décimos a gente não consegue converter, então, para um número finito de pontos, tá? Felipe, tem algum exemplo que fecha antes de repetir o padrão infinitamente? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. A gente tem 3 casos. Quando a parte decimal zera, aí a gente para. Quando eu identifico o período de repetição, tá? Ou quando a gente não consegue identificar esse período de repetição, porque acaba que exaustivamente a gente vai multiplicando e a gente nunca encontra um fim. Seja ele identificando o 0, ou seja ele identificando o período, tá? Hoje, se eu desse, por exemplo, eu já posso adiantar para vocês que esse terceiro exemplo aí, olha, 1,1217, ele vai dar um probleminha aí, tá? Vai ser difícil a gente encontrar um padrão de repetição. E aí você me pergunta o seguinte, eu tenho que fazer quantas multiplicações? 30, 50, 289? Vamos fazendo só para que a gente possa treinar e você identificar alguma coisa, tá? Hoje, a gente não tem um parâmetro que a gente chama de critério de parada. Mas na próxima aula a gente vai definir que dia que a gente para, tá? Porque como a gente vai começar a pensar igual calculadora, vai chegar uma hora que a calculadora vai parar. Independente dela encontrar o padrão de repetição ou não, ela para, porque ela tem uma limitação. Então, hoje a gente está pensando aí filosoficamente, né? A gente está utilizando, inclusive, essa relação de barras aqui para identificar o período. Então, essa noção de infinito, como eu já disse aqui, ela não existe em cálculo numérico, tá? Então, esse conjunto que eu sei que se repete, eu sei que ele vai ter uma limitação física por conta de um processo que foi definido anteriormente no software, tá bom? Mas hoje a gente não vai discutir sobre esse critério de parada, mas a ideia é que a gente vai discutir isso posteriormente, pensando como calculadora, tá bom?
Alguma dúvida nessa conversão, pessoal? Alguma coisa que queiram perguntar, colocar? Ficou claro? Entendível? Diz aí. Ficou assim, professor. Ficou sim? Por enquanto, sim. Eu só tenho um pouco de dúvida só nesse de binário para decimal com vírgula. Eu ainda fiquei um pouquinho com dúvida ainda, não consegui pegar legal. Então, vamos fazer um aqui. Ah, mas eu não quero fazer outro exemplo desse não, porque senão vai acabar meus exemplos, né, gente? Aí vamos fazer um exemplo novo aqui. Vamos lá. Ah, outra coisa que eu não coloquei. Vamos pegar um número aqui, ó. 1,1,0,1. Vou pegar esse número aqui, tá? Uma coisa que eu queria expor para vocês. Colocar 0 aqui e aqui não muda nada na relação, tá? Então, esse 0 aqui e esse 0 aqui, ele não vai fazer diferença nenhuma dentro das nossas relações. Depois vocês vão entender por que isso acontece. Aqui, então, Alex que me perguntou, né? Aqui, então, eu tenho um número que é estritamente binário e eu quero transformar para um número na base 10. Então, o que a gente faz aqui é fazer a alocação daqueles expoentes, como a gente já tinha colocado, tá? No número binário, a gente não tem relação de unidade, dezena, centena, nada disso, mas a posição do expoente, ela se dá utilizando essa ideia de raciocínio. Então, é como se fosse esse dígito aqui, 1, olha, como se ele tivesse representado na casa da unidade. Então, ele recebe um expoente 0. Esse vai receber um expoente 1, esse vai receber o expoente 2, e continuaria sucessivamente se eu tivesse mais. Em contrapartida, o primeiro dígito da parte decimal, menos 1, menos 2, menos 3. Igualzinho na reta numerada, tá? Então, o 0 sempre relacionado como o primeiro dígito da parte inteira. O que a gente tem que fazer agora é simplesmente escrever isso aqui como sendo um número de notação científica. Então, eu vou ter 1, que é o dígito, vezes 2 elevado a 2. Por quê? A minha base é binária, e o expoente que está relacionado a esse número 1 aqui, olha, é o expoente 2. Mais, vamos tratar esse aqui agora. Esse vai ser 1 vezes 2 elevado à primeira potência. Esse dígito aqui agora vai ser 1 vezes 2 elevado a 0. Quem vai ser esse aqui agora? 1 vezes 2 elevado a menos 1. Esse próximo aqui, olha, fica a critério de vocês explicitá-lo ou não. Porque como é 0, esse número vai ser 0, independente de quem seja o expoente. Porque 0 multiplicado por qualquer coisa vai dar 0, tá? E por fim, esse último, que vai ser 1 vezes 2 elevado a menos 3. E aí a gente resolve aqui, ó. 2 ao quadrado, 4, vezes 1, 4. 2 elevado à primeira potência, 2 vezes 1, 2. 2 elevado a 0, 1, vezes 1, 1. 2 elevado a menos 1, isso aqui é 1 sobre 2, né? Vezes 1, nós temos o 0,5. 0 vezes qualquer coisa que dê aqui vai dar 0. E aqui eu vou ter 2 elevado a menos 3, o que vai me dar 1 sobre 2 elevado ao cubo, que daria 8. E quanto que é 1 sobre 8 vezes 1? Como eu falei para vocês, a gente não tem a relação do oitavo aqui. Isso vai me dar 0,125, correto? E aí vocês percebam o seguinte, que toda a parte inteira, até aqui, é a parte inteira do meu número. Ele resultou para mim em números inteiros. E toda a parte decimal
desse número resultou para mim em números decimais. Então, acaba que implicitamente aqui nós realizamos divisões, tá? E nessa primeira parte aqui, nós realizamos multiplicações. Por isso que a gente faz a parte contrária no desenvolvimento retornado, tá? Então, quem vai ser esse número aqui, ó? 4 mais 2 mais 1. Na verdade, a gente soma tudo de uma vez, tá, gente? Que aí, fazendo esse somatório, ele vai me dar o próprio número. 4, 5, 6, 7, 7,625. Esse é o nosso número convertido aqui, ó. 7,625. E aí, tirando a prova dos 9, a ideia é a mesma coisa. Você pega esse 7 e divide por 2 para voltar para binário, tá? Vai fazendo divisões sucessivas por 2. Nós vamos ter que encontrar 1. E depois você vai pegar o 0,625 e fazer as multiplicações sucessivas por 2, tá? Nesse caso aqui, ele vai fechar direitinho. Eu sei porque ele já veio de um conjunto finito, né? Então, na hora que eu fizer o retorno, eu vou encontrar esse conjunto aí da mesma forma. Tirada dúvida, Alex? Show? Beleza. Diga, gente. Eu não vi. Sérgio, eu me perdi um pouquinho na explicação aí. Por que deu meio ali no mais, ali, mais meio, mais zero? Eu me perdi um pouquinho nessa hora que você explicou. Aqui, né? Isso. Expoente negativo, a gente trabalha com inversão de base. Então, isso aqui seria 1 sobre 2 elevado a 1. Por isso que dá meio. Ah, tá. Ok. Eu que viajei aqui. Obrigado. Isso. E aqui é o mesmo caso, olha. 1 vezes 2 elevado a menos 3 seria 1 sobre 2 elevado ao cubo. Que daria 1/8. Que eu representei aqui pelo 0,125. Show? Perfeito. Obrigado. Valeu. Quem mais? Não? Tinha uma menina aí que abriu o microfone, eu não sei quem era, que eu não consegui ver. Professor, só uma dúvida aqui. Essa parte decimal, quando a gente vai fazer a conversão do hexadecimal para o binário, essa parte decimal a gente também lê de trás para frente? Uma multiplicação aí? Espera aí, não entendi. Qual parte decimal para binário? Isso. Nessa 0,625 vezes 2, então a gente vai multiplicando por 2 ali, a gente também lê de trás para frente, igual a divisão? Quando eu vou do binário para o decimal, eu não preciso me preocupar na ordem que ele vai ficar escrito. Porque quando eu realizar esse somatório aqui, olha, ele já vai me dar essa relação que eu preciso. Tá? Não, seria ali no decimal para o binário. Tá. Quando a gente divide, a gente lê da esquerda para a direita, correto? Isso. A multiplicação também funciona da mesma forma? Não, aí de onde você iniciou para o final. É o contrário. Beleza. Tá? Então, na divisão aqui, ó, vai dar 3. Eita, tem borracha aqui. Então, aqui, ó, 7 dividido por 2, 3. 3, 2, 6, resto 1. 3 dividido por 2, 1. Resto 1. Apesar de ser mais um palíndromo, né, a leitura é feita daqui para trás. E aqui, isso aqui vai dar 1, alguma coisa, né? Eu começo a ler daqui para cá. Sempre o contrário, então, nas relações. Ok? Então, tá bom. O que mais, gente? Sérgio, só uma pergunta. No caso, essa multiplicação aí deu 1,25. Uhum. Aí eu começaria Aí eu começo do 2, né? Aí você 25. Faz o 0,25. Você leu o número só na parte decimal. Ah, beleza. Essa era a minha dúvida. Aí aqui a gente acha o 0,5. Uhum. Aqui você traz só a parte decimal, que é a mesma representação que eu tinha anteriormente, e que aí vai me dar 1,0. Aqui eu encerro. Então aqui, olha, eu volto aqui, ó, 101.
que é o que eu tinha aqui anteriormente, ó. Cadê, gente? Ah, tá. Entendi. É que Tá a minha bom? estava dando um 0 a mais por isso, é porque é a partir de 25. Beleza. Isso. Obrigada. Aí só traz a parte decimal, tá bom? Professor, esse aí é o exemplo daquele caso que você falou, né? Você disse que são 3 casos. No primeiro caso, zero. No Zero, segundo caso... Isso, desculpa. No segundo caso, aparece o período de repetição. Uhum. E o terceiro caso é aquele em que não há o período de repetição, que é o caso do pi, né? Isso, que você não consegue identificar. Você vai ali e o número ele vai virando uma embolação, você vai multiplicando, você vai achando outros números. Então, beleza. É dessa forma. Beleza, obrigado. Marcela, não. Se o número fosse só 0,625, para escrevê-lo na parte binária, a parte inteira também tem que ser nula. Então, seria 0,101. Ele em binário. Então, ficaria dessa forma. Tá? Você tem que especificar que a parte inteira ela é nula também. Porque se você coloca só como 101, esse número vai retornar como um número inteiro. E aí ele não representa o 0,625. Tá bom? Respondido, né? O que mais, gente? Isso aí, 0,101 seria a base 2. Mais alguma dúvida? Ou tá tudo certo? Professor, só uma pergunta. Eu não lembro agora, eu também não olhei no AVA. Você vai colocar esse material lá? Sim, vou. Tá. Só essa tela rabiscada aí que eu não vou, tá? Mas toda aquela outra parte, ela vai estar lá disponível para vocês. Então, se vocês quiserem tirar um print dessa tela rabiscada aí. O que é isso, professor? A tela rabiscada é importantíssima. É a melhor parte, esses rabiscos. Então, dá um print aí. Essa não está no script original, não. E eu, como um bom virginiano que sou, não iria colocar essa tela rabiscada de jeito nenhum. Olha que coisa horrorosa, gente. Mais alguma dúvida, pergunta, observação? Dúvida sobre a disciplina, porque acabou que a gente teve a primeira aula na semana passada, né? Talvez alguns não estivessem aí presentes. Mas a gente já conversou sobre os critérios de avaliação, né? Como eu falei, a ideia é que vocês desenvolvam esses exercícios que eu passei, vai estar lá no final do PDF, tá? Para poder fixar o conteúdo mesmo, mas eles não vão entrar como atividade avaliativa agora, tá? Em princípio, eu não vou colocar o gabarito desses agora, mas eu vou, na próxima aula, no início da próxima aula, a gente vai discutir, até porque eu quero conversar com vocês sobre esse 0, esse aqui, ó. Esse 1,1217, tá? Então, a gente vai começar a próxima aula discutindo os resultados que a gente encontrou aqui dessas conversões antes da gente iniciar o próximo conteúdo efetivamente. Ok? Tá, Bom, Ok. como eu falei para vocês, né, a gente tem uma programação sempre por aula, e eu não vou segurar vocês aqui até 8h30, porque não faz sentido, né, isso acontecer. Então, se a gente encerra, não tem mais dúvida, a gente faz o fechamento da nossa aula, então, tá? Mas esse é o momento que vocês podem perguntar, tirar dúvida. A gente está aqui para isso mesmo. Caso não tenha, ficamos assim. Professor, esse material o senhor vai conseguir colocar hoje ainda lá no AVA? Vou. Eu sempre coloco no final agora da nossa aula, preciso só de uns 5 a 10 minutinhos no máximo para disponibilizar isso lá para vocês, tá bom? Professor, essa já vai ser a primeira atividade, não? Não. As nossas atividades, elas vão ter lá até um espaço separado no AVA, tá? Vai ter um título grande, atividade 01, aí vai ter a data, então isso aqui vai ficar só com fixação do conteúdo mesmo, tá? Tá bom, obrigada.
Nada. Gente, tem alguém perguntou aí do grupo de WhatsApp, eu vou colocar esse link lá no AVA também, tá? Eu já copiei aqui, que o Jonathan havia colocado. Eu vou colocar lá no AVA também, junto com o nosso link de aula remota, que aí todo mundo pode acessar por lá também, que aí eu acho que vai ficar mais fácil a comunicação com vocês aí. Alguém perguntou da aula gravada, né? Eu não utilizo... O Meet já não está gravando, né? Alguns professores estão utilizando outro artifício para as gravações, mas eu não tenho o costume de gravar. Eu sei que alguns alunos têm algumas restrições aí de horário, seria bom, né, importante assistir depois, mas eu não faço justamente para a gente tentar preconizar e bombar aqui nosso encontro, tá? Pensando que a gente tem a faculdade que é presencial. Mas aí, como vocês viram, né, vocês viram que eu faço passo a passo, né, todas aquelas divisões eu fui mostrando passo a passo, então eu tento fazer esse processo, né, o mais didático possível, para que vocês depois possam pegar um material didático aí, né, e conseguir se resolver com ele. E aí volta a chamar atenção. Eu sempre vou abrir fórum, tá, para cada tópico, então podem perguntar, podem tirar suas dúvidas, que eu sempre vou estar respondendo por ali também, tá bom? Então é isso, pessoas. Professor, você faz chamada? Então, Caroline, eu utilizo uma lista automática, tá? E aí, quem estiver entrando com o login de outra pessoa, eu preciso que sempre me notifique, porque esse nome que vocês estão usando aí, ele já entra para mim na lista. Tá? Ah, tá. Não precisa escrever nada no chat, não, né? Não precisa escrever nada no chat, não. Porque eu consigo... Quer ver? Deixa eu só... Vou compartilhar a própria tela aqui com vocês, da tela que a gente está usando. Aí vocês estão vendo aí já, né? Tô. Aí aqui ele denuncia todo, ó. Alexandre Rocha chegou às 6h30 em ponto, tá vendo? Então, não vamos mostrar todos aqui não, porque pode denunciar alguns, né? Ô, negócio cagueta aí. Nossa, mãe. Eu cheguei super atrasada, gente. Ô, cheguei atrasada hoje. Sem mostrar, já deu esse movimento todo, professor. Se mostra alguém aí... Pois então, parei de compartilhar. Eu fui ligar o microfone aqui, teve uma hora, tem pouco tempo, eu sem querer desliguei, aí eu entrei agora de novo. Não, ele mostra inclusive tudo, tá? Quando você entra, quando você sai, quando você entra de novo, quando você sai, então... Ah, já tá bom. Mas, sinceramente, eu não vou ficar preocupado com isso não, tá? Eu vou utilizar essa listagem aqui, até porque a gente sabe que tem gente que entra e vai tomar uma cervejinha, né? Vai resolver uns problemas da vida aí, então eu não fico apegado muito a isso não. Mas eu utilizo isso aqui como sendo a lista de chamada, tá? Então quem tiver, volta a dizer, às vezes você entra no login, estava logado com outra pessoa, aí você só precisa me identificar, tá? Para que eu possa alterar manualmente aqui. Beleza? Tudo bem, obrigada. Então tá bom, gente. Ó, ficamos assim então, quarta-feira da semana que vem, a gente está de volta, tá? E aí a ideia é que vocês utilizem aquele horário, né, que a gente tem de amanhã, de 50 minutinhos, para fazer esses exercícios que eu coloquei ali, tá? E aí você faz rapidinho. A ideia é sempre utilizar o horário da aula para que não sobrecarregue vocês também nas suas outras atividades. Show? Show, beleza. Boa noite. Beleza. Boa noite.